Não adianta esconder. Polícia consegue acesso ao conteúdo do celular de WhatsApp e família de Bolsonaro entra em pânico. PF diz que já tem provas de que Bolsonaro sabia tudo sobre o esquema de compra e venda de joias. Liberou geral. Alexandre de Moraes vai compartilhar toda a investigação sobre os atos golpistas com a CPMI. E ainda tem os caminhos jurídicos para as confusões de Bolsonaro com o advogado Cacai. E os comentários e análises de Heloísa Vilela e Guga Noblar. 6h03 no horário de Brasília. Boa noite! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e este é o ICL, o novo ICL Notícias, segunda edição. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre diversas coisas. Vamos por partes, né? Tem Frederic Wassef, o celular de Frederic Wassef. O que ele tanto tentou esconder nesse celular e agora a gente pode ter acesso, porque já tivemos, né? A PF agora já teve acesso ao celular de Frederic Wassef, os celulares. Das viagens também da turma de Bolsonaro à Arábia Saudita. A gente vai ouvir também, fazer uma entrevista com o advogado Cacai sobre todo o esquema envolvendo a compra das joias e itens preciosos no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito assunto por aqui, tudo isso você acompanha a partir de agora nos canais do Instituto Conhecimento Liberto e também de Eduardo Moreira. Também hoje, segunda-feira, estamos ao vivo no canal Com Brasil, uma rede de televisão pública e comunitária disponível em algumas operadoras de TV por assinatura. Graças a Deus é segunda-feira, hein, Chico Pinheiro? Coragem, Gabi. Coragem, Gabi. Hoje é segunda-feira, tem que ter muita coragem. Tem um monte de coisa pra gente falar e um monte de Brasil pra gente tentar inspirar, né? É isso aí. Boa Chico, noite, Chico Sará. Boa noite. Mesa redonda. Mais colado. Mais Tá colado. sentindo mais acolhido? Eu acho que eu perdi, não sei se eu perdi aquela tomada aqui que o espectador era obrigado a... Quando eu ficava aqui, Pegava tinha uma você tomada, de costa. aquele coco de capuchinho, sabe? De frade, na verdade. A não sei se o tonsura. espectador vai viver sem isso a partir de agora. A tonsura, né? Tá lindo, estamos Tonsura, pertinho. aquela... Exatamente. Aquilo que os padres colocavam na cabeça. Agora é mesa redonda, agora mais calor. É o ICL Segunda Notícias agora, né? Segunda edição. Mas, né? A gente estava se abraçando mais aqui nessa mesa redonda. Depois eu só pedi ao pessoal para chegar um monitor um pouco para cá, para lá, porque aqui eu não vejo como é que nós estamos no ar. Mas vamos lá, Gabi? A gente vai ajustando aos poucos, né, Chiqueiro? Vamos lá. Hoje vamos dar um oi para o pessoal de Fortaleza, Ceará, Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, Canto do Buriti, Piauí, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Também internacional, a gente está Manchester, Inglaterra. Chico Pinheiro, quem está de aniversário hoje? Hoje, várias cidades, mas eu vou destacar duas da Baixada Fluminense, né, que são cidades importantes para quem está na região do Rio de Janeiro, né? Uma é Nilópolis, terra do Beija-Flor, da escola de samba Beija-Flor. Beija-Flor de Nilópolis. E a outra é São João do Meriti, que se chamava São João do Rio Meriti. Né? Todas na Baixada Fluminense. São João do Meriti tem quase 500 mil habitantes, cidade grande, né? E Nilópolis, mais ou menos 200 mil. Ficava longo demais na placa do carro, cortaram o rio. Cortaram o rio. Ou o rio secou, não, está lá o rio. São João de Meriti. Né? As duas cidades fazem hoje 76 anos, fundadas em 1947. Parabéns para você que está em São João de Meriti, você que está em Nilópolis e você em todos os lugares do planeta ligado aqui no ICL Notícias, segunda edição. É isso aí, vou aproveitar e pedir o like, né, para quem estiver acompanhando a gente agora, dar aquele... Né, chegar lá, ativar o sininho para acompanhar a gente. Toda vez que o ICL Notícias segunda edição começar, você já recebe a mensagem e não perde nem um minuto do programa.
também curtir e comentar, né? Enquanto você nos acompanha aqui, você pode dizer o que você está achando do programa, a gente está com um novo formato, estúdio novo, e aí, você gostou? Eu quero saber o que todo mundo está achando, né? Você pode comentar lá e sempre dar o like para fortalecer, óbvio, a nossa comunidade sempre fortalecendo o ICL Notícias. E aí, Chico Pinheiro? Olha, e aí, eu vou começar hoje falando talvez a notícia política mais importante do dia, que foi antes, o presidente Lula viajou, né, foi para um encontro na África, mas antes disso, ele se reuniu com os 3 comandantes das 3 forças, das Forças Armadas. Né, e isso teve repercussão, esse encontro, né? Lula com alto comando. Aí disseram assim, aproximação com os militares, né? Lula está ali para aparar arestas e se relacionar bem com os militares. Primeiro que Lula tem plena consciência desse tipo de coisa, de negociar, de levar a coisa na paz, de conviver, né? Agora, não tem também que... Eles têm que prestar continência ao presidente da República. E respeito, como estão aí em continência. Sabe que isso aí, segurar a arma assim, é continência, né? Esse aqui, quem está com a arma, tem que apresentar assim. Porque ele, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é o comandante supremo das Forças Armadas. Se elas gostam ou não gostam, e se tem general que gosta, almirante, brigadeiro, não importa. Ele é o legítimo comandante em chefe das Forças Armadas, porque assim quis a sociedade. E eu quero lembrar, né, que a sociedade é que criou os militares, as Forças Armadas. Não foram as Forças Armadas que inventaram a sociedade. Cabe às Forças Armadas o respeito à sociedade, à Constituição e o serviço à pátria, né, durante todo o tempo. O presidente é habilidoso, convive, mas há resistências de militares que se acham mais importantes que o poder civil. Aliás, Chico, eu me lembro que no tempo da ditadura militar, às vezes eles conversavam sobre nossa sociedade e falavam assim, porque os paisanos, ora, que mané paisanos o quê? Mas falavam paisanos assim com um tom de... o resto, né? O resto da vocês que não têm a farda, né? Ora, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica devem respeito e continência ao presidente e, repito, e devem serviço à sociedade. Servir é diferente de ter privilégios, que é o que tem acontecido ao longo de muito tempo aqui no país. Militares cheios de privilégios, né? Ironicamente, as forças mamadas, porque no governo Bolsonaro, então... Virou isso. Não é? Vergonhosamente. Então não é este o papel. Elas foram criadas pela sociedade. O grande cientista político, o grande pensador que final do século XIX, começo do século XX, Max Weber, o alemão, né, falava e cita uma das coisas mais importantes da sua obra, falava do monopólio no uso da força, no uso legítimo da força. A sociedade deu ao poder armado as armas e a eles o monopólio do uso legítimo da força. Para quê? Para defender esta sociedade, esta pátria de inimigos externos, no caso das Forças Armadas, e das polícias, dos problemas internos que a gente possa ter. Mas não para fazer política, né, Chico? Como tem acontecido. Não para fazer política. E se você for olhar, claro que há momentos históricos importantes das Forças Armadas, mas se você for observar a história da República, desde 1889, desde o primeiro, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, depois Floriano Peixoto, há vários momentos em que eles saem do seu papel e tentam dar golpe, né? Tentam desestabilizar, atacam a sociedade, atacam a Constituição e acham que tem também o monopólio do pensamento. Não tem, não tem. Não devem pensar, a não ser em cumprir os seus deveres, com lealdade, com seriedade. Né? Não, eu acho que eu posso isso, que eu posso aquilo. Não, vocês não podem. E muitas vezes, infelizmente, o que nós vimos
em Forças Armadas Brasileiras, foi um poder armado para defender privilégios de ricos, da classe dominante. Muitas e muitas vezes, quando os interesses da classe dominante, que não são os interesses da maioria da sociedade, do povo, do trabalhador, quando esses interesses são contrariados, muitas vezes aparece um milico querendo dar golpe. E não pode ser assim. E muitas vezes eles, que em sua maioria, inclusive, vêm de famílias humildes, vêm de classe média e classe baixa, a hora que põem a farda, muitas vezes se tornam cães de guarda desta elite atrasada do Brasil. E atiram contra irmãos brasileiros inofensivos, como fizeram, por exemplo, em Canudos, onde fizeram um estrago, onde massacraram o exército, como fizeram, por exemplo, no Caldeirão, Chico. Pouca gente conhece a história do massacre do Caldeirão, que vai fazer 100 anos no ano 2027. Você sabe? Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Santa Cruz município do do Crato. Hoje, no mesmo lugar, é um assentamento do Movimento Sem Terra. Do MST. Do MST. O Caldeirão era uma comunidade que vivia, como certas comunidades do MST, né, partilhando as coisas, a sua produção, vivendo humildemente, gente que não suportava aquele trabalho de escravo em grandes fazendas do Nordeste. Se reuniram ali para poder viver um pouco melhor, sob o comando de não era o padre Cícero, no caso do Caldeirão, foi o beato José Lourenço, né? Que era protegido do padre Cícero. Sim, um paraibano que chegou lá em Juazeiro e o padre Cícero deu essa missão dele cuidar do Caldeirão. Então, gente, esse povo vivia em harmonia, pobremente, mas em harmonia. E protegidos por um cara que tinha muito poder na época, que era o padre Cícero. Pois bastou o padre Cícero morrer, aqueles fazendeiros que estavam perdendo colonos para esta comunidade pediram socorro, e o exército brasileiro foi lá e massacrou essa comunidade. Massacrou. Foram 1000 mortos, principalmente pessoas idosas, crianças e velhos que estavam ali. Os homens na hora que não estavam. O Chico chegou ao absurdo. Foi a primeira vez que usaram aviões da aeronáutica com o pessoal do exército para jogar bomba em cima de brasileiros e massacraram 1000. Isto não é definitivamente o papel das Forças Armadas. Como não é papel das Forças Armadas torturar, matar, desaparecer com pessoas como fizeram na ditadura, tentar dar golpe, né? Ou então fazer tráfico, contrabando de joias, trazer joia, né, seu almirante? Trazer joia de fora para o chefe e depois o general ir vender essas joias. Eu vi uma matéria, aliás, vi um artigo muito bom do nosso companheiro Ricardo Couto. Excelente texto do Couto. A propósito de uma matéria que saiu no Estadão, eu não sei se está aqui. Uma matéria que o Estado de São Paulo publicou, olha só, isso foi sexta-feira. Militares veem justiça esticando a corda. A justiça, quando cumpre o seu papel, para os militares, para alguns militares, está esticando a corda e gerando instabilidade e insegurança nas Forças Armadas. Ora, quem causa instabilidade e insegurança na sociedade e nas instituições são elas, Forças Armadas, não é a justiça. Total. Esticando a corda por quê, cara pálida? Porque quer apurar quem se meteu em corrupção, quem sujou a farda de lama corrupta. Ah, não, mas aí é o seguinte, figuras graduadas do Exército citam o caso da prisão de integrantes da PM do Distrito Federal, que aconteceu na sexta-feira, e apontam que há limite, a partir do qual seria muito difícil acalmar o oficialato e militares abaixo da linha de comando. Que conversa fiada é essa? Quer dizer que a hora que a Justiça age, a hora que arruaceiros da PM do Distrito Federal, né, são expostos, os militares falam, olha, tem um limite. Tem limite não, o limite é o da lei, o limite é o da Constituição, os senhores têm que se ater a ela. E quem não quiser, que vai ser julgado. Agora, as relações com o presidente da República não andam bem desde o governo da Dilma.
da presidenta Dilma Rousseff. Sabe por quê? Porque a presidenta Dilma Rousseff tocou adiante os trabalhos da Comissão da Verdade. E a Comissão da Verdade incomodava muita gente de farda. Por quê? Porque fizeram lambança, porque saíram da lei, porque torturaram, porque mataram. E a Comissão da Verdade queria fazer justiça. Mas quando fala em justiça, estica a corda. E eles se sentem ameaçados. Pode gerar instabilidade e insegurança. Instabilidade e insegurança é a festa da Selma. Sim. Que eles só não entraram, até que me prove o contrário, só não entraram de peito aberto, porque primeiro não havia uma unidade entre todos. Ainda há oficiais nas 3 forças que respeitam a lei e sabem do seu papel. Mas que a maioria estava louca para entrar, estava. Receberam sinais lá do norte, daquele país lá, da América do Norte, que não apoiariam essa aventura, como receberam de países da Europa. E sabiam muito bem que se tentassem dar o golpe, porque o golpe existiu, mas não conseguiu se consolidar, não teriam como governar no dia seguinte, porque ninguém iria reconhecê-los. E jogariam, aí sim, o país no risco de uma guerra civil, de um banho de sangue. Lamento que uma colega do Estadão, Mônica Guliano, tenha escrito essa matéria, né? Olha aí a Ruaça, tem escrito essa matéria. Figuras graduadas do Exército. Ora, Mônica, quem são as figuras graduadas? Quem são os militares que acham que a justiça está esticando a corda? De onde veio isso? Hoje tem uma mania, o jornalista fala assim, as minhas fontes. Quais fontes, cara pálida? Eu quero saber quais são os militares que declararam isso, porque essa declaração, Chico, é ameaça. E quem ameaça está cometendo um crime e precisa ser exposto. Olha, se um general chegar para mim e me disser, ou um oficial qualquer, chegar para mim e disser, olha, se acontecer isso, nós vamos fazer aquilo, vamos botar a tropa na rua, né? Eu não publico, agora eu falo, vou publicar e dar o teu nome, porque se eu sei disso, se o senhor está ameaçando com isso, que ponha o seu nome. Não tem negócio de off, não tem minhas fontes, não tem nada disso. Quem ameaça seja responsável, porque isso tem um nome. Isso é covardia e isso é uso ilegal, ilegítimo da força que tem porque a sociedade lhes deu. Todo exagero desse povo fardado, todo exagero e todo descaminho tem que ser combatido pelas instituições e pela sociedade. Eu sugiro que a gente estude um pouco sobre o que foi, por exemplo, Canudos, sobre o que foi o massacre do Caldeirão e sobre o que foi o dia da infâmia, o dia 8 de janeiro, o golpe que não se completou, com esse bando de gente perdida, né? Perdida. Vamos avançar, e avançar é ver as forças dentro do seu papel. E parabéns, principalmente ao general Tomás Paiva, que está conseguindo segurar, né, alguns que se transvestiram de tigrada, botar no devido lugar. Mesmo que ele não tenha, se é que teve em algum momento, que ele não tenha apoiado a candidatura do presidente Lula. Mas o presidente é o seu comandante em chefe. E eu tenho visto desde o começo que o general Tomás Paiva, o comandante do Exército, assumiu esse papel. Os outros da Marinha e da Aeronáutica também, né? Mas principalmente o Exército, né, Chico? Que é a força mais... Sim, torcer para essa gente cumprir a Constituição, deixar de fazer política, deixar de fazer comício, se quer se candidatar, tira a farda e vai lá, se filia a um partido e vai fazer seu papel, não juntando as duas coisas. É isso aí. Olha que bom esse comentário da Regina Bueno. Se tivessem sido julgados à época dos crimes, não estariam se aventurando a influenciar mais uma vez o meio político. Não dá para passar pano, né? Não dá para passar pano para quem infringiu a lei, para quem torturou, para quem matou, para quem usou a arma fora do lugar. Aliás, a Argentina recomenda também o filme, né, Chico? Muito Argentina bom. em 85. 1985. Muito didático viu, esse né? filme. Deu Excelente. um bom sinal. Tanto que hoje você não vê milico nenhum apitando em eleição. Tá, tem aquele maluco lá que pode se eleger, ninguém sabe, mas ele não tem por trás. Aliás, duas coisas que ele não tem em comparação com o Brasil, com a candidatura do Bolsonaro. Ele nem tem os militares, nem tem a ala evangélica radical.
é um civil maluco e ponto final. Muito bom esse filme. Só para quem pegou aqui a gente comentando sobre o filme, o nome é Argentina 1985, tem no Amazon Prime, então é bem acessível e bem didático para quem quiser conhecer a realidade política da Argentina e que serve de exemplo para todos nós aqui na América Latina. Né? E nas dicas de filmes vale mais dois, né? Vale um filme antigo chamado O Desaparecido, do Costa Gavras, que conta o que foi o golpe militar no Chile. E um filme que vocês encontram também chamado O Dia que Durou 21 Anos, que mostra como é que essa gente saiu da Constituição, saiu da linha e usou a farda para se apoderar do país a partir do dia 31 de março de 64, por 21 anos, cometendo toda a sorte de... Longa noite. Longa noite. De 21 anos. Bom, gente, só para lembrar para você que está nos acompanhando, para você mandar o seu vídeo para cá, a sua participação também em imagem, comentando os assuntos que a gente está trazendo aqui, as notícias, o que você está achando também do programa novo, que hoje é a nossa estreia. Então, manda para cá o seu vídeo, sempre deitado. Você manda 11 9899, aliás, 98899 2893, sempre na horizontal pra gente. E antes de chamar aqui Heloísa Vilela para conversar com a gente, eu quero lembrar que logo depois do ICL Notícias segunda edição, você vai ficar na companhia de César Calejão e Robertinha Garcia, que já estão aprontando tudo para o Sinapse, que vai ter hoje uma entrevista que promete também. Eu estou bem ansiosa para assistir o programa da Roberta e do Calejão. Olha lá, Sinapse ICL com Renato Freitas. Promete hoje o Sinapse. Bela largada. O Renato é uma promessa política deste país, né? Esse é a renovação do parlamento do Brasil. Por isso, não à toa, é perseguido diariamente. Não pode subir no avião que vem lá a polícia, não pode fazer seus discursos na Assembleia do Paraná, que também é combatido. Por isso que esse rapaz aí é tão importante para a política brasileira hoje. Que vem a ser o libertador do Sul, né? Santa Catarina, Paraná, esses estados do sudestinos que, infelizmente, estão cheios de gente radical de extrema direita. É isso aí. Então, fica a dica, hein? Agora tem meia hora a mais, porque antes, né, o CL Notícias segunda edição terminava ali às 8 horas. Agora dá para estender até às 8h30. Então tem mais conteúdo, mais tempo para você. Vamos lá chamar então Heloísa Vilela para conversar com a gente. Eu e Heloísa que combinamos o look hoje. Não combinamos, mas combinamos, né, Elô? Salve, boa noite. Telepatia, né, Gabi? Bem-vinda. Olá, chicos. Vamos lá que hoje quebra de sigilo é a palavra, né? A Elô que vai trazer novidades sobre essas negociações também de compra e vendas aí das joias no entorno de Bolsonaro. A Polícia Federal já quebrou a senha dos 4 celulares de Frederic Wassef, conhecido... o Wassef, né? Ele diz que é o Wassef, né? Então vamos de Wassef, né? Vamos de Wassef, vamos padronizar aqui do Wassef. Esses celulares que foram apreendidos, você deve se lembrar, na semana passada, e um desses celulares chama muito a atenção porque era usado justamente para fazer uma comunicação direta com Jair Bolsonaro. O advogado, o Frederic Wassef, aliás, Wassef, não tinha fornecido as senhas dos celulares para a PF, mas com as tecnologias da PF ela conseguiu, então, acessar. Só uma outra informação, Elo, antes de você comentar, saiu uma reportagem agorinha da Bela Megali, dizendo que o Frederic ele costumava ter conversas ali por videochamada, usando, por exemplo, o aplicativo WhatsApp, justamente para não deixar rastro das conversas eletrônicas com o ex-presidente, né? Então, o meio preferencial, como ele costumava falar com o Bolsonaro, era por chamada de vídeo. Isso foi o que relatou a Bela Megali. Vamos lá, Elo, o que a gente pode esperar agora? O que vem por aí? Nossa! Muita coisa, né? É uma caixinha de surpresas que só Deus sabe o que vai sair daí, porque pode vir aí toda a história das joias, mas dependendo quanto tempo eles voltarem nas conversas,
Pode sair muita coisa a respeito de todo o tempo do governo Bolsonaro. Pode sair coisa a respeito de rachadinha. Esse telefone que você mencionou, que ele usava exclusivamente para falar com o Jair Bolsonaro, também era o telefone que ele usava exclusivamente para falar com o Flávio Bolsonaro. Então pode sair um mundo de coisas aí. Agora, eu não sei como funciona a tecnologia, se tem como recuperar alguma conversa de videochamada. Então ele tinha essa preocupação, né, que não era à toa, porque ele tratava de muita coisa importante para essa família. Mas você sempre faz o cruzamento de informações com outros telefones. Então, se ele ligou para Bolsonaro numa determinada hora, eles podem pegar no telefone do Bolsonaro a conversa daquela hora também. Pode cruzar as informações com outras pessoas e confirmar que eles se falaram. E por aí vai. Então, tem muito trabalho. Agora, a Polícia Federal também recebeu hoje o celular do General Cid, pai do Mauro Cid, que também veio sem a senha. E também quebrou a senha desse celular, que é uma peça fundamental nessa negociação das joias, porque era na conta do pai de Mauro Cid que o dinheiro da venda era depositado. E aí vai ser preciso ver para onde sair o dinheiro, porque aparentemente eles foram mandando aos poucos para as outras pessoas dessa, digamos, equipe de compra e venda de joias. Olha, o pai do Mauro Cid, esse eu acho que é o celular mais perigoso por várias razões. Primeiro, ele não era tão esperto ao ponto de apagar conversas, nada, porque um cidadão que se fotografa, que vai fotografar uma caixa, uma escultura lá, não sei como chama aquilo. Uma caixa de joias. Uma caixa de joias. E se deixa fotografar, faz uma guardando, selfie, sem querer, né? Deixa toda a prova do mundo para a Polícia Federal. Eu, acreditando nesse descuido dele, eu acho que esse ele não apagou nada. E ele não falava só com o Bolsonaro, ele falava para cima, né? Eu acho que no nível dele, um general, ele fala com comando. 4 estrelas. Então, esse é um celular muito perigoso. Não é, Elo? Concordo totalmente, Chico. Acho que daí pode sair muita prova importante, muita mesmo. Essa é a corda que eles têm medo que seja esticada, né, Lô? Porque se você pegar esse general e mais os 2 ou 3, aí eles... Aqui não pode mexer, né? Eu achei interessante, Chico, você falar na abertura sobre os militares, esticar a corda, toda essa coisa, porque eu ouvi hoje uma entrevista do general Santos Cruz. E o general Santos Cruz, que participou do governo Bolsonaro durante apenas 5 meses, saiu rapidamente quando viu que a coisa não ia andar lá muito bem, fez praticamente como é que eu vou dizer? Assim, disse que é preciso quase que uma limpa, né? Ele mais ou Opa, a gente teve uma interrupção na voz da Elo. Voltamos, Elo, voltamos. Tá picotando um pouquinho aqui. Fez uma limpa, você dizendo que o Bolsonaro tem que assumir a responsabilidade pelo que fez. Ele diz: assumir a responsabilidade é o que se espera de um chefe. Ele disse também que nenhum subalterno ia fazer esse tipo de coisa que Mauro Cid está sendo acusado de ter feito com as joias, sem se sentir à vontade o suficiente, sem achar que tinha a aprovação do chefe. Não tomaria jamais essa atitude por conta própria. Então ele praticamente queimou o Bolsonaro e disse que as Forças Armadas devem sim estar analisando isso e tem que publicar uma nota mais forte, como quem diz, se distanciar dessa turma para salvar a reputação da turma da farda. Elo, já que você falou dessa entrevista do Santos Cruz, vamos colocar, a nossa equipe fez uma arte aqui da frase, uma das mais emblemáticas da entrevista, né? O general Santos Cruz dizendo o seguinte: é muito difícil um subordinado tomar determinadas iniciativas sem conhecimento ou sensação de que está sendo aprovado pelo chefe. Ele não tem essa liberdade para tomar essas medidas como estamos assistindo. E quem era, né? A quem ele era subordinado, né? Quando falamos aí de Mauro Cid. Sim, mas aí você vê, né, Chico e Gabi, você vê que, Elo, que há um movimento muito aberto e declarado de separar
É tirar. Como assim? Vamos extirpar esse Bolsonaro, esse bolsonarismo e vamos tentar nos livrar. Há um movimento muito. As palavras do novo advogado. Demorou, né, Chico? Demorou. Não, foi muito tempo depois. Passaram de qualquer. Aí sim, esticaram a corda. Passaram tempo demais para reconhecer isso. Poxa. E o ministro da Defesa, o Zé Múcio, né? Tentando contemporizar. Eu imagino que o trabalho dele é difícil. Chico, o Zé Múcio acabou de gravar um disco de bossa nova, de canções. Nossa, a preocupação dele é incrível. É interpretar aquelas canções da bossa nova, segundo ele, em homenagem ao avô. É isso o tempo dele no momento. Então, pois é, mas... Sucesso, Zé Múcio, aliás. Pois é, já que ele não consegue enquadrar as Forças Armadas, né, que deixe quem deve enquadrá-las. Tentar carreira musical. Olha, o maior problema desse troço é hierarquia, sim, e disciplina. Disciplina para cumprir o papel constitucional. E hierarquia para obedecer a comandos. Eu me lembro aqui, só permitir rapidamente isso, um dia o doutor Tancredo Neves, numa longa conversa comigo, depois de uma entrevista, resolveu passar a história na minha frente, contar algumas coisas, né? Falou assim, olha, o golpe de 64, ele falou, ele chamava de Pinheirinho. Pinheirinho, aquele golpe de 64, ele só aconteceu, havia vários fatores, mas o que desencadeou foi a ruptura da hierarquia e da disciplina. Né? Foi quando o presidente Jango reconheceu um sindicato de cabos e sargentos, né, no Rio de Janeiro, e ali a corda estourou, porque era uma subversão da disciplina e da hierarquia. Agora, ironia da história, né? Um paspalhão, um tenente que depois virou capitão, que tentou botar bomba em quartéis, que tentou explodir a adutora do Guandu, no Rio de Janeiro, golpista, o general Geisel o chamava de mau militar, esse mau militar chamado Jair Bolsonaro, capitãozinho de coisa nenhuma, quer enquadrar os generais. E tem paspalhão que bate continência e diz assim, é assim, chefe, um manda e o outro obedece. Só que esse que disse que obedece era general da ativa. Não se obedece ordem como aquela, né? Você está falando do nosso... Estou falando do Pazuello, né? Disse hoje. Pois é. Foi isso que Santos Cruz disse hoje. Ordens ilegais e imorais não se obedecem, não importa a hierarquia, não importa a lealdade. Ele disse que a maior deslealdade é quem está no comando pedir coisas ilegais ou imorais. Agora, quem fez tem a responsabilidade individual de responder por isso. Outra frase muito forte, Elô, que ele disse também foi que o governo Bolsonaro tinha um comportamento quase de seita, né? Eu achei isso também. Na entrevista, ele usou o termo seita. Eu achei isso bastante forte. Sim, também, a palavra, Gabi, de quem esteve dentro. Exatamente. O senhor Santos Cruz estava lá dentro, então... Por falar de quem esteve dentro, Elô, você está em Brasília, você viu sombra, alguma coisa aí de General Augusto Heleno, General Braga Neto? Você tem visto esse povo? Esse povo já saiu de debaixo da cama? Já saíram de debaixo da cama? Olha, o que eu soube do... Ih, travou ali, eu falo. Devolveu um Rolex, voltamos. Né? A quem? O general Heleno deve estar meio triste porque teve que devolver um Rolex. Pois é, verdade? Um Rolex. Ah, ele entregou mesmo? Ele foi fazer um rolê lá na Arábia Saudita e ganhou um Rolex também. Não só ele, tem todo o entorno ali que... Mas não tem aquele tanto de diamante do Rolex do Bolsonaro, não, viu? Falando em pedras preciosas, vamos entrar nessa história da matéria do Fantástico, da Sônia Bride, Elô? Aí acho que você pode emendar e falar sobre isso também. Porque ontem as joias de Bolsonaro passaram por perícia e foram identificadas milhares de diamantes, né? A gente está falando aqui de pedra preciosa, é o que não falta. Só no conjunto que tem o colar, a perícia identificou 3.161 diamantes. Meu Deus. Vocês têm noção do que é isso? A gente tem, inclusive, a ilustração mostrando quantos diamantes a gente tem nesse conjunto que tem o colar. Olha só. Não, esse é o relógio, né, que a gente tem. Não, mas esse olha só, o pisca-pisca de diamante, né? Exatamente. Aí a gente tem também caneta de ouro branco com 1.120 diamantes. Tá bom para vocês? 1.120 diamantes? Acho que tá bom, né? Meu Deus do céu. Aí, a caneta.
Por isso que ele gostava de usar a caneta Bic, né, Bolsonaro? Aí me aparece naquela vergonhosa, eu não sei se eu tenho vergonha do jornal ou do repórter que se prestou esse trabalho, que graças a Deus nem a cara botou, né? O Estadão vai lá, entrevista o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro com a sua caneta Bic, tomando um pingado de leite, de café com leite. Ele sempre recorre a essa simbologia. Na hora do aperto ele vai ele vai ali pro pingado, pro boteco. Pão com leite condensado. Pão com leite condensado, não sei, né? Joga farofa no colo. Falando com a boca cheia, olha lá, num barzinho qualquer, né? Quer dizer, uma armação. Desculpem, meus colegas, isso foi uma armação dele. Agora, se o Estadão ajudou a armar isso, eu não sei, mas o Estadão embarcou nessa. E não foram feitas a ele as perguntas que deveriam ser feitas. Né? Não fizeram. E tem mais E pedras. ele está ali, ó. Cadê a caneta Bic? Hein? Cadê a caneta Bic cravejada de diamantes, hein? Além da caneta, tem também o Rolex, que foi feito sob encomenda, tá? 184 diamantes. E o mecanismo é todo feito de rubis. Olha lá o relógio que tinha aparecido antes, que a gente tem. O rubi é para dar precisão, para dar a hora certa da muamba, né? Para dar a hora certa. Eu acho que está mais precisa a hora certa com o rubi, né? Tem também o relógio da marca Chopard, que é tão exclusivo, gente, que só foram feitos 25 no mundo todo. Esse relógio aí, ó, que está aí na sua tela. Esse ninguém só tem viu, 25, né? Esse desapareceu, né, Elo? Esse nunca mais... Pelo visto, derreteram, fizeram alguma coisa, nunca mais vai aparecer esse aí. Agora, vocês já pensaram, só por exercício de imaginação, né, Lu? Quantos relógios, joias, quantas coisas podem ter sido, como gostava de dizer aqui a Roberta, mocosadas antes da gente descobrir isso aí? Essa é a pergunta, né? E a outra pergunta também, Chico, é por que a Arábia Saudita se preocupou em paparicar tanto este governo brasileiro com tantos objetos de valor? O que está por trás disso, né? A gente sabe que a Arábia Saudita, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, estava num momento difícil internacional, estava muito mal vista, porque o príncipe Mohammed al-Salman foi considerado responsável pelo assassinato daquele jornalista do Washington Post, o Khashoggi, vocês se lembram? Exatamente, derretido, não tem nem vestígios dele. Ele entrou na embaixada da Arábia Saudita, na Turquia, e nunca mais saiu. E ele foi o responsável, o mandante do crime. Então ele estava numa situação de pária internacional, talvez estivesse comprando um pouco de apoio, onde podia comprar. Agora, disse que ele queria que o Brasil entrasse também na OPEP, ou seja, pode haver aí negócios também, tivesse interessado em algo no Brasil, ninguém sabe, mas normal não é esse volume de dinheiro em joias entregue a um único governo. Me parece um pouco fora do comum, né? O Edu Moreira costuma dizer, e já disse várias vezes aqui, que joias são, de certa maneira, dinheiro vivo. Sim. Porque é o seguinte, o cara desmonta isso aí, tira esses... Ele hoje de manhã falou assim, sabe aqueles filmes do Indiana Jones, que o cara pega um saquinho assim de couro, cheio de diamantes, e fala, tá aqui, que vale milhões, bilhões, né? Desmontam isso, fazem disso um saquinho ali de pedras preciosas, e derretem o ouro para fazer qualquer outra coisa, né? Sim, sem deixar o rastro que o dinheiro deixa, né? Uhum. Pois é. É mais fácil do que, vou depositar uma propina, porque isso vai deixar... Tem que saber de onde saiu. Assim, a joia fica mais... O que esse príncipe fácil. pilantra, esse esquartejador lá da Arábia Saudita, né? Que agora levou o Neymar também. Sim. Tem brasileiro que se presta a tudo, né? Foi trabalhar para ele, para tentar limpar a imagem dele, o sangue que escorre dessas roupas árabes dele. Olha, mas os americanos também vale tudo, Paparica, né? Porque o Biden falou que ia divulgar o relatório da CIA culpando o príncipe saudita e na última hora, quando apertou o calo aí, foi lá apertar a mão dele quando começou a faltar petróleo por causa da guerra da Ucrânia que ele tanto incentivou e financia, né? Foi lá e se curvou diante dele, né? É assim que as coisas funcionam. Agora, os caras que denunciam os abusos, como o Snowden, né?
Jornalista está aí, ó. O Assange. Como Assange. O Assange, eu falei Snowden também, o Snowden, mas o Assange. Ter uma pena, se for extraditado, né, vai ser praticamente prisão perpétua ou pena de morte, por aí. É mais ou menos o que é um jeito civilizado, entre aspas, né, do governo estadunidense, né, fazer com ele mais ou menos o que o sheik aí da Arábia Saudita fez com o outro jornalista. Porque não vai esquartejar. Civilizado não é não, né, Chico? Não dá nem para usar essa palavra. Mas não vai esquartejar porque pega mal, entendeu? No Ocidente, esquartejar um chefe de Estado... Eles vão matar de outra forma, né? Vão eliminar de outra forma. Eles já estão matando, né? Há muitos anos. Se matar esquartejando, pode perder eleição. Como lá na Arábia Saudita não tem eleição, esse cara é o rei, né? Então ele vai ficando. Mas é isso, é mais ou menos isso, Elô. É dramático. E só para não deixar de falar do relógio desaparecido, a gente falou de vários aqui. O desaparecido é o relógio Patek Philippe, de R$382 mil, que continua desaparecido, né? Foi entregue a Bolsonaro, vendido nos Estados Unidos e ninguém sabe aonde foi parar. Esse que está agora aqui na tela. Ninguém foi recomprar. Se tentou recomprar, não conseguiu achá-lo mais, né? Exatamente. É diferente daqueles outros relógios que a gente mostrou aqui agora há pouco. E a Sônia Bride também falou que a Polícia Federal já tem provas de que o Bolsonaro sabia desse esquema de compra e venda das joias. Foi uma informação que o Fantástico revelou ontem e é bastante importante também e vai no sentido do que a gente já sabia. Essa prova vem de conversas no celular do Mauro Cid. Agora você imagina eles pegando o celular, o HD do pai do Mauro Cid, né, os celulares do ACEF, imagino que não vem por aí. Olha, imagino que o pai do Mauro Cid, até por idade, né, deve ser assim, que nem eu, um tanto analfabeto digital. Ele não sabe nem apagar as coisas que estão no celular dele. Apagou uma foto lá da joia, que virou uma prova importante. Né? Aquela foto dele virou uma peça. Aquela foto que ele faz dele mesmo, aquele autorretrato, aquilo virou uma peça importante de prova. Da mutreta toda. Claro. Não é só de pataquada, também é prova de... para valer. No tocante a joias, materialidade, a chamada materialidade, exatamente. Como diria César Calejou. Isso, exatamente. Mas a gente entrando na história da Arábia Saudita, Elô, e tem uma reportagem do Congresso em Foco que foi divulgada em março, mas que a gente vai recuperar aqui também, porque aqui relembrar é viver, né, gente? É importante. Nos 4 anos de governo, Bolsonaro ou integrantes da equipe dele fizeram 150 viagens à Arábia Saudita. Olha só que interessante. O que tem de tão interessante na Arábia Saudita? Aí levanta outra suspeita, que esses presentes podem ter sido propina por alguns acordos, ou na área do petróleo, de refinarias. Isso rola por aí também, né, Lu? A gente fica, no mínimo, com a pulga atrás da orelha. Porque esse país, tantas vezes, né? E Bolsonaro não era exatamente um presidente que viajava muito. Ou porque não tinha interesse em política externa, ou porque outros estadistas não tinham muito interesse em recebê-los. Acho que são as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por que esse país tantas viagens? Por que uma insistência, uma diplomacia tão aprofundada com a Arábia Saudita? Esquisito, né? É esquisito, mas também por afinidade de perfil, né? Sim. Quer dizer, o príncipe lá da Arábia Saudita fez com o jornalista o que o Bolsonaro sonharia fazer com todos nós, né? Principalmente as mulheres, viu, Gabi? Ele não completou o serviço porque a fiscalização ali não deixou, mas no cercadinho, o trato, principalmente com as mulheres, no velho cercadinho no qual ele recebia os jornalistas, o trato era de quem... era ameaça diária, né? Eram ameaças diárias do Bolsonaro. Quando ele dá entrevista, que nem a gente viu. Quando ele dá entrevista do jeito que a gente viu ali. Para um repórter do Estadão, que você não sabe qual é a cara dele, você não sabe quem é, não é? Aquele repórter, você não sabe quem é que está. E ele agora está manso, o Bolsonaro está fofo, né? Ele está manso. Já me chamaram a atenção assim, aqui, que eu falei assim, num boteco simples. Boteco nada, que ele pode ser armado. Eu desafio agora alguém me dizer onde é que fica aquela padaria, aquela lanchonete, aquele boteco, onde ele estava comendo e falando de boca aberta.
Onde é que Bolsonaro estava comendo de boca aberta e falando das joias? Onde é que era aquilo? Aquilo ali é cenário, cara. Pode ter montado. Mas você viu como Aquilo ele ali, pra mim, quando eu vi a primeira vez, parecia até a casa dele, o quintal da casa, o canto da casa. Não, porque parecia tem lugar público. Também não me pareceu, Elu. Mas tinha os preços de suco, não sei de que. acho que tinha um balcão ali, tinha Olha lá. Parece bem reservado. Agora o jeito que ele come é para a câmera ali, né? É fazendo o papel do homem da massa, do homem... Tem uma coisa na parede ali escrito. O humilde, por aí, fazendo aquela velha... Olha, isso aí é tudo armação, viu? Aquele velho truque, né? Temos misto quente? Temos misto quente. Só falta escrever misto com X, né? Aí é demais. Não, Elô, aí é Bolsonaro. Um beijo para você, querida. Obrigada pela sua presença. Adorei te encontrar aqui. Um beijo. Boa noite, pessoal. Tchau, Bom trabalho por aí, Elô. Boa noite, querida. Vamos chamar o Guga Noblar para conversar com a gente. Tem muito assunto aqui para tratar com ele também. Guga, boa noite para você. Bem-vindo aqui ao novo ICL Notícias, segunda edição. Boa noite, Gabi. Bem-vinda, Gabi. Um prazer estar com você, com meus queridos Chicos. E também não esqueça aí, comunidade ICL, do programa Sinapse, com o grande César Calejão e com a maravilhosa Roberta Garcia, a nossa querida Rô, que vai ter a estreia hoje às 19h30 e será de segunda a sexta. Então acompanhem. E eu vi que vocês estavam no início falando sobre o nome do Acef. É o Acef, ou o Acef. Na verdade é o acéfalo mesmo, e ele agora provocou esse grande caos dentro do partido do PL, que está em pânico com o celular dele, que foi pego, que descobriram as senhas, são 4 celulares, e esse celular pode desmontar de vez a cascata do advogado do Bolsonaro, que quer que a gente engula a história de que ele acreditava que poderia vender as joias por ser um item, segundo ele, personalíssimo, mas dependendo do que se conseguir, né, com essas conversas, essa cascata aí vai ser desmontada rapidinho. O PL está em pânico porque o Golden Boy deles, o garoto de ouro, o Jair Bolsonaro, pode perder de vez a moral para servir de garoto propaganda, e todo o investimento do PL com o nosso dinheiro, né, do fundo partidário, vai por água abaixo. Pois é, o pessoal da polícia que apreendeu os celulares do Acef disseram que ele deu um celular e os caras resolveram ir no carro, porque é lá que estavam os outros, né? Sim. E ele ficou rigorosamente em pânico. Ele não esperava que os caras fossem... Ele andava com o chamado celular do ladrão, como se chama em São Paulo. Lá eu ando com o celular mais ou menos falso ali, que é o celular que não tem as contas do banco. Mas acho que em São Paulo não tem tanto essa cultura, mas no Rio de Janeiro é bastante. Não, aqui tá ficando. Aqui, já tem vários amigos que tem o celular do ladrão. E aí falaram, teve esse celular. Aquele lá, pronto. Esse celular estava no carro que estava sem placa, um carro dele sem placa, estacionado na área para quem tem deficiência física, e aí a polícia chega lá e descobre esse celular, e aí no momento que pega o Acef, ou o acéfalo, ele tenta dizer que não poderia ser levado, que aquele celular era personalíssimo dele, mas mesmo assim foram levados os 4 aparelhos. Ele está em pânico, o PL está em pânico, o Bolsonaro também. E veremos o que se descobrirá a partir do backup aí da nuvem desse celular. Vaga para deficiente, ele esqueceu que não inclui deficiente moral, deficiente ético. Né? Ele achou que podia ser para qualquer tipo de deficiência. Que é mental, ele não tem não, ele é muito esperto. Olha, agora 4 celulares de um sujeito como esse, meu Deus do céu. Mas e o tamanho do desastre que não vem aí? Sabe? Porque ele gostava de exibir a intimidade que tinha com o Bolsonaro. Mostrar para todo mundo, em qualquer ambiente, que era muito amigo, que era de dentro de casa, que andava com o Flávio Bolsonaro, que resolveu todas as broncas do Flávio Bolsonaro lá no Rio de Janeiro. De anjo. Eu sou o anjo do Bolsonaro. Sim. Pois é. E Guga, eu queria também trazer para você comentar, a gente falou, essa semana eu falei com o Guga de o Acef, falei de Delgatti, hoje a gente teve a notícia de que o hacker, né, o Walter Delgatti Neto, foi condenado hoje a 20 anos e 1 mês de reclusão. Isso foi uma decisão do juiz substituto Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal Criminal
do Distrito Federal. Saiu agora há pouco essa decisão, Guga, e outras 6 pessoas, 6 investigados na Operação Spoofing, que foi deflagrada lá em 2019, também foram condenados. Essa operação que foi deflagrada para investigar as invasões de contas de Telegram que resultaram na Vaza Jato. Todo mundo aqui deve se lembrar. Essa história também é bastante importante, eu saí justamente agora também, né, Guga? Tem uma lista enorme, inclusive, que o Delgatti foi condenado. Organização criminosa, lavagem e ocultação de bens, direitos e valores por invadir dispositivo informático, de uso alheio, enfim, para obter essas informações, por crime de realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da justiça sem autorização judicial. Uma lista imensa, dá para ler a reportagem completa no UOL também, para ter acesso a esses detalhes. Pois é, isso agora ele vai entrar no modo desespero total, porque essa é uma condenação em cima da operação Spoofing, né, Spoofing, que ele teria invadido aí os celulares e os computadores dessas autoridades. Mas tem também a tentativa agora de invadir a justiça, de procurar uma brecha para o Bolsonaro justificar um golpe. Isso tudo é mais rolo, é mais encrenca para alguém que agora já tem uma condenação, mesmo que em primeira instância. Então isso vai deixando ele, claro, no modo desespero. E no modo desespero, ele vai seguir na entoada dele, de delatar, de entregar, de tentar diminuir a pena, diminuir o lado dele, mostrando que ele estava servindo a outras pessoas, que tinham um comando, né? Então é claro que essa notícia acaba deixando ele ainda mais no corner, ainda mais no canto da briga, do ringue. Então, quanto mais acuado, mais obrigado ele estará a seguir nessa de tentar delatar os outros. É ruim essa condenação não só para ele, mas para o próprio Jair Bolsonaro, aquele que, segundo ele, tinha lhe prometido um indulto, uma anistia, se ele fizesse uma invasão ou se ele provocasse algum tipo de ruído que justificasse o golpe, criando alguma cascata em cima das urnas que fosse. Se ele fosse bem sucedido, ele tinha carta branca, segundo ele, óbvio, de Jair Bolsonaro para proceder assim e conseguir o quê? Um indulto e conseguir um emprego com a Carla Zambelli. Então é muito ruim, tanto para a Zambelli quanto para o Bolsonaro, ele ficar ainda mais acuado e mais dependente das delações para se livrar de novas condenações. O Guga, e você viu que no depoimento que o Walter Delgatti deu à Polícia Federal também, ele disse que ele teria feito as visitas ao Ministério da Defesa a pedido de Bolsonaro. E aí depois veio a Folha, né, Chico Pinheiro, e deu uma matéria ouvindo militares em off. Esse conceito, ouvir militares em off, é uma coisa assim impressionante. Nossa, militar em off, quando está fazendo ameaça, né, ele está fazendo, um ato de ameaça criminoso de covardia. E é um ato de covardia do jornalista que põe a voz desse imbecil, desse energúmeno em circulação. E o que deu, né, a Folha dizendo, ouvindo esses militares em off? Eles disseram, confirmaram que pelo menos um desses encontros aconteceu. Eles disseram que o Delgatti entrou pelo subsolo, acompanhado do coronel Câmara, que era assessor do então presidente Bolsonaro. E aí hoje o advogado do Delgatti disse para Camila Bonfim, do G1, que ele entrava no prédio só pela porta dos fundos, para que a entrada dele não fosse registrada. Então, o hacker dizendo, então, na CPMI, que ia ao Ministério da Defesa, Bolsonaro assumiu que encaminhou o Delgatti para lá, e agora os militares dizendo para a Folha de São Paulo, em off, confirmando, então, pelo menos uma dessas visitas. O hacker está falando em on, o hacker está pondo a cara a tapa, inclusive está propondo a careação, dizendo que toparia ficar frente a frente, por exemplo, com Marcelo Câmara, que foi o responsável por levá-lo até os técnicos de informática do Exército para que ele fizesse esse trabalho de orientação sobre como proceder junto ao TSE, entregando um relatório onde colocava em dúvida o TSE. Segundo ele, o relatório foi sem nem tirar e nem pôr o que ele disse, é exatamente o que ele repassou. É aquele relatório que diz que não teria nem como dizer que haveria fraude na eleição, nem como não haveria fraude. Esse relatório, ele diz
diz que foi a partir do que ele contou ali. Foram 5 reuniões, segundo ele. Em uma das vezes ele teve frente a frente com o então ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, que nega, e que agora essas fontes da Folha também negam, dizem que ele não se reuniu com o então ministro da Defesa nenhuma vez. Agora, é mais confiável, não que seja 100% confiável, tudo depende de investigação, mas é muito mais confiável alguém que está dando a cara a tapa, propondo a cariação e dando detalhes até da sala, do que ele viu dentro desses lugares. É por isso que eles não têm como negar, porque fica ridículo negar que ele nunca foi, porque ele tem como contar, como descrever como é que era o local. Então, como é que ele nunca foi se ele tem como descrever? Então, pelo menos uma vez eles precisam admitir. E aí fazem essa admissão sem nem colocar a cara a tapa, em off. Pelo amor de Deus, não dá para levar isso a sério. Por enquanto, a versão dele é que foram 5 vezes, isso precisa ser investigado, já está confirmado que foi ao menos uma vez. Flávio Bolsonaro já disse que ele foi, o Jair Bolsonaro já disse que ele foi. Quem o levou foi o Marcelo Câmara, um dos braços, talvez o braço esquerdo do Bolsonaro. O direito era o Cid, o esquerdo, o outro faz tudo, era o Câmara, que era de confiança, portanto, do ex-presidente, e fez esse trabalho de levá-lo até lá. Segundo o hacker, o Câmara ainda avisou para o Bolsonaro, não é uma boa fazer isso, acho que não vai ser uma boa, e o Bolsonaro insistiu, disse para ele cumprir ordens, e ele cumpriu. Então, o fato é esse, isso precisa ser apurado, e não é uma informação em off de militares que não tem a menor credibilidade no momento que vai refutar isso, e sim, quem sabe, uma investigação. É isso, e agora, tanto na versão do advogado do Delgatti, quanto nessa matéria da Folha, as entradas do Walter Delgatti no Ministério da Defesa teriam sido facilitadas pelo coronel Marcelo Câmara. Então, um ex-assessor de Bolsonaro, ele foi citado mais de 50 vezes no relatório da PF sobre o esquema de desvio de presentes oficiais. E o Câmara começou a carreira na gestão Bolsonaro lá em 2019 como um assessor especial do gabinete pessoal do presidente. Era tido como homem da inteligência de Bolsonaro. É isso mesmo, né, Guga? Quais detalhes a gente sabe sobre o Marcelo Câmara? Ele era visto que em 2020 saiu essa matéria na Folha que colocava ele como um chefe de um serviço de inteligência paralelo, que era como o Bolsonaro se queixava que não estava tendo acesso às informações que precisava e disse que ia ter o esquema dele de descobrir o que precisasse. Quem era o chefe, a gente lembra, né? Ele falou isso muito, o Bolsonaro, o chefe do esquema paralelo de informação era esse, o coronel da reserva chamado Marcelo Câmara, que está desde 2019, como você falou, com o Bolsonaro, que viajou para a Flórida com o Bolsonaro. Como eu falei, é o braço esquerdo, é o segundo faz-tudo de Jair Bolsonaro. Está metido também na história da falsificação das vacinas, né? Ele ajudou, auxiliou o Cid, acabou que teve busca e apreensão na época em cima dele. Ele não chegou a ser preso, mas buscaram os aparelhos eletrônicos dele. Ele está nesse esquema das joias, ele é que tentou ajudou a reaver as joias, a tentar reaver aquele lá que ficou apreendido pela Receita Federal. Ele participou das tentativas de venda de joias em leilão. Ele está nesse esquema junto. Ele é que está naquela conversa onde ele orienta o Mauro Cid a não usar movimentação financeira. Diz, vamos movimentar o mínimo possível, é melhor em cash. Na hora que ele diz, que o Cid diz que tem $25 mil para entregar para o Jair Bolsonaro, acabam até usando o pai do Cid para fazer essa entrega. É ele que faz essa recomendação de não usar, de movimentar o mínimo o sistema financeiro. Então, o Câmara é o outro que está ali, no meio de todo o esquema suspeito de Jair Bolsonaro. Não tem só Mauro Cid, tem Mauro Cid e ele, Marcelo Câmara, que virou também um desses assessores que o ex-presidente tem direito depois que perde o cargo, perde o mandato. Então é alguém realmente que goza da confiança do Bolsonaro e que agora está metido, assim como o Mauro Cid, em todos esses rolos. Não está de farda aqui, ó, na foto dele aqui, tá de paisano, como os milicos gostam de dizer dos civis, né? Está de paisano, mas é coronel da ativa, se não me engano. Da ativa, né, Guga? Não, ele está na reserva, ele está na reserva. Mas, enfim, é alguém que tem também
enfim, conhece muita gente no meio militar, é alguém que tem influência, ele não deixou de ter, mas ele está na reserva. E só mais uma informação que eu não passei, já que a gente estava falando há pouco do hacker ter ido ao Ministério da Defesa, de fato não tem nenhum registro lá. Eu falei, né, dias atrás com o Múcio, que é o ministro da Defesa. É óbvio, né, que não vai ter registro. Ele entrava pela porta dos fundos e é claro que uma operação que vai ser ilegal, que eles querem criar um subterfúgio para dar um golpe, é claro que isso não vai ter registro. E também não tem registro de imagem por hora, segundo o José Múcio, que também é muito improvável de conseguir. Mas já há confirmação do envolvimento dessas pessoas, pelo menos, de Marcelo Câmara, que levou pelo menos uma vez o hacker até os técnicos de informática, e isso uma vez já bastaria. Mas eu ainda creio que foi mais de uma vez, eu ainda estou mais acreditando, pendendo ainda para essas 5 visitas do hacker. Isso aí, então, Guga Noblar. Quero te agradecer aqui pela sua presença no novo ICL Notícias, segunda edição. Um beijo grande para você, Guga. Sempre um prazer falar com você. E agora boa noite, estamos juntos. Boa noite, Guga. Boa noite, Guga. Agora tem Doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, com esse nome assim, né, de alta linhagem portuguesa, mas a gente conhece como querido Cacai, um dos maiores advogados deste país. Poeta, gosta de música, gosta de poesia, declama pessoa. Eu tenho um grupo de WhatsApp que participa aqui, de vez em quando aparece uma música e o Cacai declamando. Fernando Pessoa, coisa maravilhosa. É isso, né? Segue o teu caminho, rega as tuas rosas, né? É isso. O resto é a sombra de árvores alheias. Vamos lá. Exatamente. Uma alegria enorme estar com vocês aqui. Realmente muito bom. Por isso é que eu me chamo Cacá e não Antônio Carlos de Almeida Castro, que é muito comprido esse nome. Boa, prazer falar com você. Cacá, diga aí, como é que se desenrola isso na justiça? Todo este imbróglio em que se meteram militares, família Bolsonaro, como é que a gente sai dessa? Como é que o país sai dessa fortalecendo as instituições? Olha, é até assustador, eu que só faço advocacia criminal há 40 anos, é muito difícil ver um grupo que realmente se dedicou a fazer crime, né? Eu costumo chamar, já há alguns anos eu escrevo que o Bolsonaro é um serial killer em matéria de crime. Imagina que ele saiu há muito pouco tempo da presidência, 7 meses, e ele já prestou declaração e depoimento em 5 inquéritos diferentes. É incrível. Eu escrevi sexta-feira passada, saiu no Poder 360, da desnecessidade de prender o Bolsonaro agora. Existe um movimento no país muito forte, onde se fala com muita frequência na necessidade da prisão dele. Eu, tecnicamente falando, não vejo motivo de prisão agora, salvo se aparecer algo que justifique comprovar que ele está tentando obstruir as investigações que estão ocorrendo. Eu penso que o relevante, nós temos vários inquéritos, os inquéritos que estão sendo agora novamente analisados no caso da pandemia, ele pode ser responsabilizado pela morte de 1/3 dos 700 mil brasileiros que morreram durante a pandemia. Ele certamente será responsabilizado pelos crimes de 8 de janeiro, na tentativa de um golpe de Estado. Quer dizer, se você prestar atenção, eu que sou advogado, acompanho com muito cuidado, com lupa, a investigação está crescendo, né? Prenderam primeiro aqueles que estavam lá, depois passaram a prisão para outras pessoas, inclusive que já chegaram alguns financiadores. Semana passada foram presos alguns financiadores. Essa semana prenderam o comando inteiro da Polícia Militar de Brasília, e certamente os próximos passos, pelas informações que temos, serão os financiadores mais pesados, aqueles políticos que também estavam promovendo a tentativa de golpe, e, claro, chegará fatalmente, inexoravelmente, no responsável maior, naquele que seria teria tido o maior proveito, que é o presidente da República. Então nós temos muitas questões que estão sendo investigadas, por isso nós temos que ter tranquilidade, Chico, para fazer a coisa dentro
do devido processo legal, dentro da Constituição, sem dar margem a nenhuma nulidade. Tudo aquilo que nós falávamos no início da Lava Jato, em que eu enfrentava o Moro, quando o Moro era um herói nacional, não só ele, mas o Deltan e tal, serve exatamente para agora. É o devido processo legal, a ampla defesa, porque esse caso das joias, e aí é interessante a gente notar, esse caso das joias ele pegou uma dimensão muito grande, porque caiu, eu diria assim, caiu no gosto popular. As pessoas entendem mais. Ouro, joia. Né? Imagina, o cara está em casa com dificuldade para pagar o gás, e de repente vê um relógio de 1 milhão, 2 milhões. Então, esse caso pegou uma dimensão grande, e devida, claro, o presidente da República. Na verdade, o grupo do Bolsonaro não é só um grupo atabalhoado, não. Ele é um grupo que é quase inacreditável. Ele trata essas questões de Estado como ele sempre tratou. Quer dizer, eles são acostumados a fazer rachadinha. O dinheiro público que entrava lá para pagar o salário de funcionários eram devolvidos para eles. Isso nunca foi levado a sério. É como se não fosse crime. É o mesmo crime, da mesma forma. É como se estivessem na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em Rio das Pedras, né? Sim, é tanto que eles falam que não é crime, ele fala que é de uso personalismo. Ele dá o mesmo tratamento, como o Cacai está falando, de rachadinha, de alguma coisa vulgar, assim, qualquer. Né? Chico, eu não gosto de criticar, até por uma questão ética, a linha de defesa dos colegas, né? Porque eles estão numa situação complicada para arrumar defesa. Mas nisso. Eles têm a obrigação de ter uma tese. Né? Agora, é muito difícil você ver uma investigação. Quando essa investigação começou, eu me lembro que bem no iniciozinho eu fui fazer um debate, eu disse, olha, é difícil ter um crime que está sendo feito, uma investigação tão cuidadosa, com provas tão evidentes. E a partir daí, até a época eu já dizia, e sei que agora isso também está sendo feito, há uma investigação se de fato isso aí é apenas peculato ou se esse dinheiro entrou para pagamento de propina da tal refinaria. Hoje eu vi um dado, Chico, que me impressionou muito, que o Bolsonaro, nos 4 anos de governo, ele ganhou muito mais presente proporcionalmente aos 3 últimos presidentes americanos. Imagina o que é isso. A relação Estados Unidos e Arábia Saudita, tradicionalmente, é uma relação de trilhões, porque os negócios são muito grandes entre os dois países. No entanto, veja bem, isso é algo que tem que ser realmente investigado. O Bolsonaro ganhou muito mais, falando em termos de dinheiro, de valor, do que os 3 últimos presidentes juntos americanos. Então, é necessário que se faça uma investigação para ver se realmente isso eram presentes ou se isso era algum tipo de pagamento. Essa investigação está sendo feita. Se ficar, não vou dizer só não, porque é muito grave, se ficar na questão de presente, eu não vejo muita saída jurídica que não seja a condenação desse grupo. Porque nós temos que ver, e a Polícia Federal faz um trabalho extremamente técnico e sério. Tivemos uma interrupção. Não, tinha travado, mas você voltou. Ah, tá. Pode. Veja bem, quando se fala em refinaria, Polícia se fala Federal. na hipótese de uma corrupção, é claro. É uma investigação muito mais sofisticada, muito mais difícil, porque você está lidando com pessoas de outro país, né, com autoridades e tal. Por outro lado, nós temos hoje a investigação de peculato, ela está muito bem feita, ela está muito bem comprovada. E tomou uma dimensão muito maior, porque eles são atabalhoados, né? Tomou uma dimensão assim, o tanto de ordem tem uma abundância de provas da relação dele. O pai dele, até que o ministro Alexandre agora deu uma decisão proibindo o pai de visitar o filho, que às vezes as pessoas ficam meio perplexas, mas isso é muito comum. Em quase toda a investigação tem uma decisão de que os investigados não podem se encontrar para não fazer algum tipo de ajuste de conduta e tal. Quanto mais então, quando é uma o pai investigação... e o filho estão metidos, aparentemente, no mesmo crime, né? Os dois se confirmados, são 2 bandidos. Essa que é a questão. Essa que é a questão. Eu até conversei com um advogado que saiu, que era o advogado do CID,
Mauro Cid, né? E ele disse que ele teve que sair por isso, que a cada dia era uma nova versão. A cada dia, o advogado é o fim do mundo. Você acredita no cliente, faz uma tese, ele é um advogado novo, mas extremamente competente, e saiu por isso, que agora, de repente, começa a aparecer outras pessoas. Então, esse crime do Bolsonaro e do grupo dele, me parece estar sendo extremamente bem investigado. O que eu estava dizendo, quando parece que cortou, é que o Brasil teve algumas mudanças importantíssimas nos últimos tempos. Nós tínhamos um governo fascista, o executivo fascista, nós tínhamos um legislativo cooptado, a grande maioria completamente cooptado, vendido até parte, e nós tivemos um judiciário que fez a segurança da estabilidade democrática. É incrível. Em regra, o poder mais conservador é o poder judiciário. Eu sou um crítico ferrenho desse poder patrimonialista. Eu costumo contar que você deve abrir lá o álbum de fotografia do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior. São todos brancos, homens, quase não tem mulher, não tem negro, e pessoas vindas de famílias abastadas. Esse poder conservador é que, instigado, manteve a institucionalidade do Brasil. Cacai. E aí nós temos um ponto... Oi. Não, eu queria fazer uma pergunta ainda relacionada àquela história da prisão. Acho muito importante você ter falado sobre ter que cumprir o devido processo legal e para a gente não correr a casos como os da Lava Jato, mas tem um jurista, eu vi a entrevista de um jurista dizendo que o Bolsonaro ele demonstrou poder já para deturpar as provas. Então, por exemplo, o caso do relógio, né, que foi uma recompra do relógio, e aí, segundo ele, já seria uma obstrução de provas, o que justificaria uma prisão preventiva. Então, queria ouvir você sobre isso, porque alguns elementos da prisão preventiva poderiam aparecer antes, isso já justificaria, na sua opinião, deveria ter uma investigação mais robusta, apesar dessa história da recompra do relógio? Olha, eu escrevi um artigo, como eu já disse, no Poder 360, sexta-feira, que, se não me engano, chama Irritante Coerência, ou uma coisa assim. Eu tenho que ser coerente. As pessoas têm que parar de pensar, na minha visão, não estou criticando o jurista, eu não sei nem quem é que você está citando. Foi o Miguel Reale Júnior. Que a prisão... Quem? Foi o Miguel Reale Júnior que deu essa entrevista. O Miguel, além de ser um grande jurista, é punitivista. Ele emite uma opinião que tem um fundamento lógico. O que eu penso? Nós vivemos um momento no Brasil, tentando sair dele, extremamente grave, que foi o lavajatismo que se instaurou no Brasil, onde a prisão passou a ser a regra, onde você acordava sempre com as delações para conseguir as prisões, e nós temos que voltar a uma normalidade democrática. Nós vivemos um embate entre a barbárie e a civilização, e com a vitória do Lula, eu acho que a civilização ganhou. O Lula disse aqui em casa, no dia que ele foi ao TSE, depois nós tivemos uma pequena conversa aqui em casa com amigos e tal, ele disse que só se candidatou porque sabia que ele seria o único a derrotar o fascismo. Mas se nós adotarmos os métodos que foram adotados pela barbárie durante o período da Lava Jato, durante o período bolsonarista, fascista, a barbárie terá de alguma forma ganha. A prisão tem que ser realmente a última rácio. O raciocínio de que a compra do relógio foi uma forma de tentar obstruir a investigação, ele não é sem fundamento. Ele é um raciocínio que existe um fundamento. Teria que comprovar que a CEF foi a mando dele aos Estados Unidos para comprovar que ele estaria fazendo obstrução. De qualquer maneira, há uma resposta razoável para dizer que aquilo ali era para cumprir a determinação do TCU, porque a devolução só se deu quando o TCU mandou voltar. O que eu defendo é que, como é que se deve dar no Estado Democrático de Direito que nós pretendemos voltar a ter segurança jurídica? Faz a investigação. O Bolsonaro tem pelo menos 5 inquéritos contra ele. Ele e o bando dele, a família mais próxima, alguns amigos, ou seja, faz as investigações, apresenta a denúncia, ele não tem nenhuma denúncia, ele não tem um processo penal ainda. Não tem denúncia contra ele. A denúncia é um projeto de processo penal que, quando recebida pelo judiciário, passa a ser
um processo penal, ele passa a ser réu. Ele não é réu ainda. Então, eu acho extremamente prematuro, embora entenda que essa compra do relógio tem algo de estranho, mas, para mim, não justificaria um ato de prisão. Até porque, veja bem, vamos pensar com a cabeça racional de um advogado criminal. Se prendê-lo agora, antes de ter o processo, ele vai ter que ter ou uma prisão de 3 meses, onde quando ele sair ele vira um herói, ou uma prisão que vai durar anos até acabar o processo. Então, eu escrevi em 2015 na Folha de São Paulo um artigo chamado Que País Queremos? Que eu continuo defendendo as mesmas coisas. Eu quero que seja feita toda essa investigação, o processo legal, mas dentro dos limites constitucionais. Vamos dar a ele aquilo que a Lava Jato, especialmente, e parte dos fascistas que apoiam o Bolsonaro, negaram a todos. Amplo direito de defesa, respeito à Constituição, um processo rápido, os processos podem ser rápidos. Nós temos que imaginar, Chico, veja bem, 8 de janeiro tem muito pouco tempo para um processo dessa complexidade. Portanto, já tem denúncias e já está em alegações finais e vai sair sentença agora. Essas pessoas vão pegar 12 anos de cadeia, 15 anos de cadeia. E eles foram extremamente inteligentes, foram fazendo por etapas. Aqueles que foram presos preventivamente já foram denunciados, já houve instrução, já tem alegações finais, a sentença sairá logo. E, claro, a investigação continua, como tem que continuar. Cacá, então vai ter mais gente presa, né? Não tenho nenhuma dúvida. A última prisão que teve... a semana passada foram presos alguns financiadores, teve lá um influencer, essas coisas assim. Depois prenderam os comandantes da PM. Na prisão dos comandantes, eu tenho a obrigação de fazer uma análise técnica. As prisões vieram quando veio a denúncia. Está correto isso? O Ministério Público denunciou. Agora, eu tenho informação de que a investigação continua contra vários parlamentares. Opa! Aí, viu, dona Júlia Zanata? Prepare-se, dona Júlia Zanata, Sargento Rodrigues, vários parlamentares. Esse aí que estão nos processando aqui, Cacá. Mas continue. E depois, só para terminar o raciocínio, que parece que travou de novo, depois certamente chegará naqueles que eram os reais beneficiários de todo esse movimento. Então, eu sei, eu tenho sido criticado por amigos, e especialmente por meus queridos amigos de esquerda aí, que dizem, mas você está defendendo a não prisão do Bolsonaro. Eu acho que nós temos que ter estabilidade jurídica, acho que esses processos resultarão em condenação, e aí sim, você cumpre aquilo que o judiciário julgou. Eu não quero espetacularização. Eu fui um crítico da espetacularização do processo penal a vida inteira. Eu tenho que ter coerência. Cacá, mas acho que o país ficou um pouco viciado naquele espetáculo diário da Lava Jato. Japonês da Federal, por isso que fica palhaçada toda. Fica todo mundo pedindo a prisão a toda hora. Mas a gente tem que lembrar que ele já não pode ser candidato, já é um belo de um castigo, né? Ele já está eliminado pelo TSE. Então, calma nessa hora, né? Eu vou te contar uma história de quem só faz advocacia na vida. Eu só faço advocacia, praticamente só advocacia criminal. Essa angústia que eles estão vivendo, os auxiliares mais próximos da família, ela é quase comparável à prisão. Porque, olha, você não sabe o que é. Quando você tem, na época da Lava Jato, quando ia sair uma operação que era procurada pelos grandes empresários nacionais, maiores empresários, pessoas poderosas, a pessoa às vezes pedia para vir aqui em casa à noite, pedia para ficar até de manhã, entendeu? Eu falei, não vai ficar aqui não. Era medo. Quer dizer, essa angústia, o processo penal, existe um componente de uma condenação, que eu diria, lateral, não oficial, que é uma coisa incrível. Eu hoje até comentei um assunto, veja só que interessante. Há muitos anos atrás, eu advoguei num caso que era o grande caso nacional, Jornal Nacional direto, todas as matérias direto, e o meu cliente, que era um grande empresário, ficou foragido 20 e tantos dias. Aí, com 20 e tantos dias de pressão, família sendo seguida, aquela confusão. Com 20 e tantos dias, ele resolve se entregar. Passados uns 2 dias, eu fui entrevistá-lo, eu fui estar com ele onde ele estava preso, e ele falou assim, Cacai,
Se eu soubesse que era essa tranquilidade aqui, eu tinha me entregado no primeiro dia. Era muito pior eu estar foragido, todo mundo atrás de mim, minha família sendo perseguida. Então, assim, gente, a força do processo penal, especialmente num processo como esse, que você tem mídia 24 horas, já é um desgaste muito grande. Por isso é que eu digo, vamos levar a questão dentro dos princípios constitucionais, vamos fazer o processo, vamos dar o direito à ampla defesa, e depois vai ser condenado, porque as provas são abundantes. E aí eu acho que nós temos condições de resgatar uma estabilidade jurídica que dá para a gente dizer, então, que estamos vivendo num Estado democrático de direito. Assim é que eu penso como advogado e como cidadão. Cacai, meu colega aqui, meu xará Chico, o Chico Sá, disse duas coisas semana passada que eu não esqueci. Primeiro, que o judiciário tem o seu tempo, dos trâmites formais. A política tem outro tempo. Então não adianta tentar misturar as coisas. Cada coisa vai acontecer no seu devido momento e seguindo o devido processo legal. E a outra coisa, Chico, que você chamou atenção, é que todo mundo pergunta quando é que Bolsonaro vai ser preso. Ele fala assim, não, quer saber quando é que ele vai ser solto. Porque se ele for preso amanhã... Se ele for preso amanhã e solto daqui um mês... Não, fica, vai pra cadeia, sai, provisória, e você vai acabar fabricando um herói aí, um herói póstumo talvez, mas vai fabricar um herói. E só para completar aqui... É exatamente o que eu disse aqui, quer dizer, você tem uma prisão preventiva nesse momento agora, que não tem sequer processo, que não é sequer denunciado, a não ser que fosse realmente uma tentativa de obstrução óbvia, você estaria criando uma espécie de um Marte aqui, entendeu? Porque e nem fugir ele pode. Durar... E nem fugir ele pode. Essa é uma outra questão. O Bolsonaro deu uma entrevista em Goiás, há 2 dias atrás, onde ele fala que corre risco no Brasil. Tendo ele o histórico que tem, eu acho que hoje a apreensão do passaporte dele não seria exagerada, do meu ponto de vista, tecnicamente falando. Sim. Mas nós temos que ver o seguinte, Chicos, né? Nós temos que ver o seguinte, o Bolsonaro provavelmente está sendo investigado, as informações que nós temos, nos Estados Unidos. Porque você vai se lembrar que o presidente da CBF, um ex-presidente da CBF, que foi acusado de crime de lavagem, foi preso nos Estados Unidos. Uma prisão rumorosa. Mais uma coisa, o Parlamento Europeu aprovou a moção contra Bolsonaro pelos atos de 8 de janeiro. Está aqui o professor Alex Marcelo, publicou isso hoje aqui no Twitter, lembrando que nenhum país europeu o receberá e até o governo de extrema-direita da Itália diz que se pintar lá ele vai extraditar. Nos Estados Unidos, o FBI está investigando. Na Argentina, o governo ainda não é o dele, né? Espero que não seja de extrema-direita. Espero que não seja, né? Então não tem muito para onde correr, não, né? Não, não tem. Ele vai ter que responder, espero, com toda a capacidade de defesa plena, mas responder pelos seus atos. Eu fui um dos signatários de um pedido de investigação dele na época da CPI, que infelizmente foi engavetado. Isso, para mim, é de uma gravidade incrível. Inclusive o Miguel Reale Júnior, que você escreveu. E gravou. Para que ele foi... Não, para que ele fosse processado. Complexo. Sempre que a gente fala algumas coisas verdadeiras, eles travam a gente. Tem esse mistério. O algoritmo da extrema-direita te pega, meu. Tem esse mistério, Cacai. Estão tentando puxar a tomada do Cacai. Se você estivesse recitando o Fernando Pessoa, Cacai, estava liberado, mas... Só lembrando, ali no canto da tela, no canto inferior direito da tela, está lá o Fernando Pessoa. Do outro lado, Cacai. Aí. Está aí o Fernando Pessoa com você, não? Estamos nós, eu não sei como é que aparece. Aí, você e o Fernando Pessoa. Estamos eu e ele sentados num bar, tomando vinho e restando poesia. Isso aí, isso aí. Você falando do rio que corre o rio da sua aldeia, lá de Patos de Minas. Cacai, olha, eu que tive o prazer, porque eu adoro o Cacai, de ligar para ele hoje, convidar para estar no programa, prontamente ele atendeu. Deixa eu te falar uma coisa, o ICL tem uma honra muito grande de receber você. A audiência adora você, eu queria que você viesse mais. Mas isso é conversa para a gente ter depois. Toda semana, uma vez na semana, para a gente passar o Brasil a limpo. Hein? Vamos fazer isso. Eu estou completamente às ordens, eu adoro vocês, adoro seu programa.
Ainda mais encontrar 2 Chicos assim de repente. E uma Gabi. Só pra quebrar os Chicos, né? Cacá, Ainda bem, né, obrigadíssimo Gabi? de coração. Te ligo ainda hoje, hein? Pra gente botar esses acertos em dia. Tá bom? Opa, vem coisa Combinado. boa Abraço por aí. grande, gente. Obrigado aí. Beijos, tchau. Cacai, Boa até noite, mais. queridos. Beijão. Tchau, Gabi. Abraço. Até mais, Cacai. Obrigada. Gente, esse programa passou voando pra mim, só pra Passou vocês. voando. Você põe o Cacai pra falar 1 hora. Vai, Você não embora. perde a Mas olha, atenção. Coisa eu sei que a impressionante. gente fala, eu falo do tempo da política, do tempo da justiça, o Cacai pediu calma, lavajatistas, calma, mas é porque é um desejo nacional enorme em ver este ex-presidente na cadeia, né? A gente também tem que dar um desconto e ver que a nossa audiência e o Brasil inteiro quer isso. Então, não adianta a gente ser muito técnico e frio e esperar o tempo certo. Há um clamor também. Vamos respeitar esse desejo nacional também. Eu disse que só tinha 3 saídas, né? A vitória, a morte e tal, porque preso ele não iria. A gente sabe que ele é bravateiro, mentiroso. A morte não vai surgir. Vai em cana mesmo. E eu queria vai ter pedir jeito. aqui a Joelma, que está nos acompanhando, né? A Joelma, Nossa diretora de mídias. ela e o André, que separem a fala do Cacá inteira, para a gente poder fazer um corte disso. E ele já me pediu que depois mandasse para ele. Muito Acabamos, bom. né? Acabamos. Já vem aí. Estamos encaminhando para o final, mas encerramos com chave de ouro aí, conversando com o Cacá. E acho que também pelo que eu estou vendo aqui dos comentários, estou sempre de olho nos comentários da nossa audiência, né? Fica muito claro, fica muito didático o Cacai trazendo a necessidade de esperar que o devido processo legal se complete, que a investigação continue, né, levando aos nomes que a gente precisa chegar, levando as provas e o caminho do dinheiro, que é o que a gente está procurando Tem saber, sido muito né? bem conduzida, né? Agora, ainda é para jogar confete, a grande vantagem é que às vezes você pega uns juristas que vêm cheio de nome-toques, data vênia, né, salvo o melhor juízo. É isso. Mas o doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, ele fala a língua que todo mundo entende. Ele não nossa se língua, né? esconde. Ele não se esconde na roupagem jurídica, ele vai Bola na rede. É isso, e a gente precisa realmente, porque cada vez mais o nosso noticiário, a gente está falando do judiciário todos os dias. Sim. Todos os dias a gente está falando do entorno de Bolsonaro com as joias, Olha, a gente está tem falando gente- da quebra de sigilo, então a gente tem que entender do que a gente está falando aqui, né, Chico? Tem gente com saudade de César Calejon Tem! É, nós e de Roberta. estamos. Muita e saudade. de Roberta. Mas a Cadê? gente vai matar a saudade agora, né, gente? Porque vai vir aí o Sinapse ICL. Gente, Pô, se tá vocês... lindo o cenário, eu subi agora para ver, meu Deus. Que coisa linda. Coisa linda, incrível. E César e Roberta também, né, gente? É um luxo nem a se companhia fala, desses né, Roberta dois. Garcia Calejon com Renato Freitas. Agora, isso aqui vai... As pessoas não precisam nem de sair do nosso e entrar de novo? Não Não precisa. precisa nem sair do sofá, da cadeira. Fica aí, gente. É isso, só ficar direto, esperando. A gente direto. tem um intervalinho bem rápido, já cai direto na Roberta e no Calejão. Gente, 1 hora de entrevista com Roberta e Calejão, entrevistando Renato Freitas, assim, realmente é ouro, né? Tem que conferir a estreia do Sinapse ICL. Eu vou sair daqui, eu vou correndo lá para Ouro conferir. sem diamante. Não. Não perderei, não Exato. perderei. É até perigoso hoje em Não, dia a gente não falar, esquece, né? De só o ouro, ouro, é diamante. ouro de Falar, é e- joia rara, mas joia no Joia sentido rara. mais nobre da coisa. Exatamente. Eu agradeço a você que nos acompanhou até agora, o nosso novo ICL Notícias, 2ª edição. Foi um prazer, Chico Pinheiro, estar aqui ao seu lado. Nem vi passar. Olha, Chico não, Saia, não rapidinho, alcanço, mas Aqui é tudo junto aí, Meu Deus, quase deu pra formar tem que ciranda. a diminuir pontinha mesa do um pouquinho. dedo. Deu pra formar ciranda. Foi um prazer estar com vocês, com essa audiência maravilhosa também, você que nos acompanhou até agora e vai continuar junto com a gente para acompanhar Roberta Garcia e César Calejon. A gente volta aqui amanhã e também, claro, só não esquecer que de manhã a gente tem ICL Notícias 1ª edição, com a Vivi, com o William De Luca, com o Eduardo Moreira. Todos os dias a gente vai estar aqui à sua espera, amanhã a partir das 8 e a gente volta às 6 horas da tarde. Um beijo, até amanhã. Tchau. Aí, A nossa aula, as 5 lições fundamentais para se investir corretamente,
cumpriu o seu papel. Dezenas de milhares de pessoas aprenderam em 5 lições super simples a deixar de cometer vários erros e também a cometer acertos para poder investir de uma maneira muito mais segura e muito mais correta. E claro, fazendo assim, conseguir obter resultados muito mais rápidos e muito mais consistentes. Se você perdeu essa aula, eu tenho uma notícia muito boa para você. Um monte de gente estava pedindo para a gente liberar o replay da aula. E a gente liberou o replay da aula em um tempo muito limitado, muito curto, mas você pode, se clicar agora nesse link, assistir essa aula. E eu acho que você vai ficar muito feliz, muito satisfeito de ter tido essa oportunidade de assistir o replay, que você vai obter um conhecimento ali que vai fazer muita diferença na sua vida. Chame seus amigos e amigas para participar e assistir também. E no final da aula, fica atento que eu preparei uma surpresa para todo mundo que assistiu e eu acho que você vai gostar bastante dela. Um abraço e boa aula!